Hoje nós vamos dar continuidade à meditação de Hebreus capítulo 12. Hoje nós encerramos esse capítulo. E só lembrando, lembra que ontem nós terminamos falando de Esaú, que mesmo com lágrimas, com choro, mas não houve bem arrependimento, houve mais remorso, né? Mas ele não alcançou a bênção, diferente de Jacó. Ele não era o herdeiro da bênção, mas Deus deu para ele. Mesmo que Jacó fez o que fez, né? Ele não precisava ter feito a enganado o irmão, enganado o pai, não precisava ter feito isso. Bastava aquele desejo dentro dele de querer receber a bênção, porque o irmão já havia sido rejeitado por Deus. Por isso, hoje nós vamos dar continuidade a partir do versículo 18, Hebreus 12, 18. Vamos pedir então a direção do Espírito Santo. Senhor Jesus, nós estamos meditando na Tua palavra. Ela é tão especial, há tanta coisa que vai nos alimentar a alma, nos fortalecer no nosso espírito e nos fazer vencer essa guerra que nós enfrentamos aqui embaixo. Por isso eu peço que o Senhor use Tua palavra para falar conosco. Abra o nosso entendimento. Em nome de Jesus. Amém. No versículo 18, então ele diz assim: porque não chegaste ao monte palpável, aceso em fogo, e a escuridão e as trevas, e a tempestade. Já vamos ler o comentário do Bispo Macedo, que ele diz assim, ó: chegaste ao Monte Sião, o monte palpável, é o Monte Sinai, onde a manifestação de Deus fez o lugar ser tornado em densas nuvens, fogo, relâmpagos e um forte clangor de trombetas. Naquela ocasião em que todos estremeciam de temor, Moisés recebeu a lei. Já o Monte Sião representa a nova aliança entre Deus e o seu povo, os futuros habitantes da Nova Jerusalém. Conforme a profecia de Isaías, no versículo 2, do 2 ao 4, de Sião sairia a justiça, a lei, para todos os povos, ou seja, por meio do sacrifício do Messias, a sua igreja se expandiria para todo o mundo. Essa grande assembleia de salvos do novo pacto faz relação com a congregação de israelitas no deserto do Sinai, que pertencia ao antigo pacto. Outro paralelo está no fato de que, enquanto o evangelho torna primogênitos todos os filhos de Deus, na antiga aliança o direito à primogenitura era limitado ao filho mais velho da família. A supremacia do novo pacto ressalta que a Jerusalém celestial é inviolável, indestrutível, diferentemente da Jerusalém terrena. Além disso, o sangue da aspersão desta aliança é o do próprio Filho de Deus, e não mais de animais, como na lei mosaica. Então, isso nos garante, nos dá o acesso às bênçãos de Deus. Então, a nação escolhida não é mais apenas Jerusalém, mas são todos aqueles que se fazem escolhidos para Deus, né? A quem Deus chama e essa pessoa se faz escolhido. E aí, o 19 diz: e ao sonido da trombeta e à voz das palavras, a qual os que a ouviram pediram que se lhes não falasse mais, porque não podia suportar o que se lhes mandava. Se até um animal tocar o monte, será apedrejado ou passado com um dardo. É tão terrível era a visão que Moisés disse: estou todo assombrado e tremendo. Mas chegaste ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, a Jerusalém celestial, e aos muitos milhares dos anjos, à universal assembleia e igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e aos espíritos dos justos aperfeiçoados. Sabe o que eu vejo? Quando Deus desceu no Monte Sinai, o povo ficou assombrado, né? Com aqueles relâmpagos, a terra tremeu, o fogo... O monte fumegava com aquela fumaça, com aquele fogo, então o povo tinha um medo tremendo. Deus havia alertado para ninguém chegar ao pé do monte, nem animal nenhum. Então ele faz essa referência e até fala do próprio Moisés, dizendo que ele tinha aquele temor, né, por estar naquele lugar. Mas aí eu faço só destaco aqui uma palavra que me chamou mais atenção: inscritos nos céus. Nós temos o nome escrito nos céus, nós os salvos, porque aqueles que rejeitam essa salvação, aqueles que brincam, né, de igreja, de fé, eles não têm seus nomes escritos nos céus. O nome deles está
então escrito em livros, onde conta os seus atos. Porque quantas pessoas vão chegar diante do trono de Deus sem compreender por que estão sendo julgadas? Porque elas se acharam boas demais, dignas, elas se acharam pessoas muito caridosas e elas vão questionar. Então Deus vai abrir livros e nesses livros vai contar com exatidão a história daquela pessoa e às vezes com que ela rejeitou a palavra de Deus. No entanto, aqueles que sacrificaram suas vidas aqui na terra, que talvez até foi mal visto por muita gente, mal compreendido, foi desprezado, mas era uma pessoa que ela se arrependeu de fato dos seus pecados, ela assumiu a sua fé em Jesus, ela se converteu mesmo a essa fé. O que acontece com essa pessoa? O nome dela passa a estar escrito lá nos céus. No dia do julgamento, o nome dela escrito vai estar registrado, a entrada dela vai para o paraíso. Então, por isso a nossa luta, aqui na terra, para guardar o coração, para nos livrar do pecado, para nos guardar de toda a maldade, porque não é fácil manter a salvação, manter o coração puro, manter a mente lavada dos problemas, dos maus pensamentos, não é fácil, mas também não é impossível. Há de se querer, há de se lutar por isso. Por isso que a vida nessa terra é uma luta constante. E aí, continuando no 24, e a Jesus, o mediador de uma nova aliança, e o sangue da aspersão, que fala melhor do que o de Abel. Porque o sangue do sacrifício de Abel clamava por ele, quando Deus então foi questionar Caim, onde estava seu irmão. Tanto é que Caim foi amaldiçoado por isso. Mas ele fala o sangue da aspersão. Por quê? Quando se havia o sacrifício, iria se consagrar ou lugar ou pessoas, então aspergia-se do sangue. O sangue, então, ele era aspergido, quer dizer, respingava na pessoa ou no objeto, ou naquele tabernáculo e consagrava o lugar. Hoje, o próprio sangue do Senhor Jesus, ele é derramado espiritualmente sobre o cristão, significando com isso que ele está lavado e marcado. Essa pessoa se torna marcada com o sangue do Cordeiro. E ele fala, Jesus é o mediador da nova aliança. Por quê? Porque antigamente, o sumo sacerdote era o único que uma vez ao ano fazia o sacrifício, primeiro, para remissão dos seus pecados e apresentava um sacrifício pelo pecado do povo. E ele entrava no Santo dos Santos, onde havia uma cortina e onde havia a Arca da Aliança. Então ele entrava uma vez ao ano, para interceder pelo povo. Então ele falava com Deus e apenas ele tinha esse privilégio. Mas com o sangue do Senhor Jesus derramado, rasgado-se então esse véu, o Senhor Jesus nos permitiu acesso direto ao Pai, a qualquer pessoa. Então, através do Senhor Jesus, ele se torna um mediador entre nós e Deus. É como se Deus olhasse para nós, ele enxergasse em nós o sangue do Senhor Jesus nos lavando. Então ele nos dá acesso à presença dele. Sem o Senhor Jesus, então nós temos o nosso relacionamento com o Pai rompido. Não há relacionamento com Deus sem antes passar por Jesus. E aí ele diz no 25, vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus. A voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo, ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também os céus. E esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas, para as quais imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Então, recebido um reino. Por exemplo, você lembra no Pai Nosso? Nós falamos assim, venha a nós o teu reino. Então, se há o reino de Deus estabelecido na vida dos salvos, é porque há também o reino das trevas, estabelecido na vida daqueles que desobedecem a Deus. Por isso que na fé, no mundo da fé, não existe neutralidade. Não tem como a pessoa falar assim, olha, eu não sou nem de Deus, nem sou do diabo.
Quando ela toma essa decisão, ela já está no reino do diabo e servindo a ele. Então não há neutralidade na fé. É sim, sim ou não, não. Então, quando se está no reino de Deus, então está debaixo da vontade de Deus, está debaixo daquilo que Deus quer para a vida dela. Se está no reino do diabo, ele pode até enganar por um tempo, mas depois ele puxa o tapete, a pessoa então ela cai na miséria, ela cai na desgraça, ela cai na destruição. Porque, para o caso do diabo, o caso dele ele já está completamente condenado. Para o caso dele não há mais solução. Então ele está condenado para o lago de fogo e enxofre. Mas ele é aquele ser tão abominável e ruim que ele diz assim: eu não vou para esse lugar de tormento sozinho. Então eu vou levar essa criatura a quem Deus criou a sua imagem e sua semelhança. Então toda vez que ele consegue levar uma pessoa para o inferno, é como se fosse um troféu para ele, mostrando para Deus: olha, eu estou levando para o inferno uma pessoa que é a sua imagem e sua semelhança, a quem o Senhor fez por um pouco menor do que o Senhor. Eu estou levando para o inferno, junto comigo. Eu vou ser atormentado, mas essa pessoa vai ser junto comigo. Então o ódio que ele expressa ao ser humano é porque Deus expressa o amor pelo ser humano. Então o diabo expressa o ódio. Ele é tudo o contrário do que Deus é. Por isso que Deus é amor. Mas não é o amor que nós conhecemos, mas é o amor incondicional. Um amor que não se explica. Ele é grandiosíssimo. Ele nos amou e nos ama. Ele ama o pecador. Por isso a prova desse amor está na morte e ressurreição do Senhor Jesus. Já o diabo, ele tem ódio, nojo. Ele vê o ser humano, ele sente nojo desse ser humano que Deus criou e que se corrompeu e que Deus ainda dá mais uma chance para ele. Por isso que se você tem vida, se no seu nariz ainda corre o fôlego da vida, significa dizer que você ainda tem chance, você tem jeito, você tem esperança, porque o Espírito Santo ainda pode ressuscitar em você, o Espírito Santo pode trazer vida para você e você receber a vida do Senhor Jesus em você. E aí ele fala, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. E o comentário do bispo diz, o nosso Deus é. As Escrituras apresentam o Altíssimo como aquele que detém atributos valiosos como amor, bondade e misericórdia. No entanto, elas mostram também que ele é fogo consumidor, pronto para agir contra os seus inimigos. Essa referência aparece no Antigo Testamento e é reafirmada aqui para evidenciar que o caráter do Todo-Poderoso não mudou na Nova Aliança. Ele é compassivo para perdoar pecadores arrependidos, mas é justo para julgar aqueles que permanecem na incredulidade. Desse modo, porque Deus é fogo consumidor, precisamos servi-lo com fidelidade, devoção, temor e reverência. É muito forte, né? Por isso que aqueles que têm o Espírito Santo em si, eles passam também a possuir esse fogo consumidor neles. Por isso que quando nós falamos para que o mal seja queimado, ou que todo mal ou a doença seja queimada, então isso espiritualmente acontece. Porque a pessoa se torna assim como Deus é, ela se torna também um fogo consumidor. Que o Espírito Santo possa iluminar seus pensamentos, sua mente e guiar você por essa meditação para que você possa encontrar Jesus nas palavras dele. Até porque o Senhor Jesus mora na sua palavra. Tá bem? Hoje nós terminamos aqui, vamos continuar amanhã na meditação desse livro de Hebreus. Já estamos pertinho do final e eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado cada dia mais e cada vez mais forte com você. Deus ilumine e abençoe você ainda mais. Fique bem.